Bem-vindo ao Lionquest, o podcast do Distrito LD5, em seu primeiro episódio. Estamos extremamente felizes por estarmos juntos para conversarmos de forma descontraída sobre leonismo, sobre os serviços que prestamos à nossa comunidade e como é a nossa vida de voluntário. Meu nome é Jailson Felipe, atualmente governador do Distrito LD5, e vou acompanhar vocês nessa jornada. Estamos acompanhados hoje do companheiro Serino Cabral, o nosso primeiro vice-governador, e o companheiro Valtair Madalena, que é hoje o coordenador de associados do Distrito LD5 e do Múltiplo LD. Nós vamos saber já o que isso significa. Nesse primeiro episódio, nós vamos conhecer como surgiu o Lions, o que é Lions, né? Como trabalhamos e como servimos a nossa comunidade. Antes de passar a palavra e a gente começar a conversar, peço para vocês nos seguirem nas redes sociais e não esqueça de curtir o podcast e de clicar no sininho para acompanhar as nossas publicações. Bom, já feitas as apresentações, eu gostaria de abrir aqui a nossa conversa contigo, Serino, sobre o que é Lions, né? Muita gente pergunta, Lions é maçonaria? Não. Né? O que é? É um clube social? O que é o Lions, né? O Lions é o maior clube de voluntariado do mundo, né? É uma organização internacional composta por pessoas que se dedicam ao serviço humanitário. E a nossa missão é ajudar a comunidade onde estamos inseridos, promovendo o bem-estar da sociedade. Valtair, o que é que a tua forma de ver, e é legal que a gente seja uma coisa que saia, né, da tua forma descontraída mesmo de falar, o que é Lions, se tivesse que explicar para alguém, né, algum interessado em entrar no Lions, como é que a gente explicaria isso para ele? Certo. Bem, eu entendo que Lions é a maior organização de serviços do mundo, né? É composta de voluntários que se dedicam, né, o seu tempo, as suas horas livres, enfim, para poder ajudar as comunidades, né, que necessitam muitas vezes de recursos, de coisas que o próprio poder público muitas vezes não tem como atingir. E o Lions, então, está aí disponível então, para poder prestar esse serviço à comunidade carente, né, que precisa de alguma ajuda. Tem uma frase muito interessante que nos define, que somos pessoas comuns fazendo o extraordinário, né? Então isso que é interessante. E a gente sempre fala, né, governador, que todo mundo consegue fazer voluntariado hoje. Todas as pessoas têm. Todas as pessoas, né? Nós temos várias entidades que trabalham, que atuam, né? Muitas pessoas fazem voluntariado sem realmente atuar numa entidade, só que realmente é no Lions que a gente se encontra. Por quê? Porque às vezes quando a gente vai fazer aquele trabalho comunitário sozinho, a gente sabe, diz a Bíblia lá que a messe é grande e os operários são poucos. Então a gente acaba sendo frustrado, né? É muita demanda, a gente não dá conta de fazer tudo sozinho, e realmente no Lions a gente consegue enxergar, né? Olhar para o lado e saber que a gente tem um companheiro que pode nos ajudar nesse caminho. Governador, e inclusive é muito interessante, né? Porque o Lions já tem mais de 100 anos, né? E quando ele foi criado lá nos Estados Unidos por Melvin Jones, que era um empresário visionário, que entendia que as pessoas, o seu grupo de empresários, seus amigos, poderiam ajudar a comunidade, né, através do voluntariado. Então, a partir daí é que surgiu todo esse trabalho que tem sido feito aí há mais de 100 anos no mundo inteiro. O importante, eu acho que é frisar que nós somos uma organização internacional, uma organização não governamental, né? É considerada a maior organização não governamental do mundo. O Lions, ele é signatário da ONU, então muito pouca gente sabe disso. Né? Quando foi fundada a Carta de ONU, a carta original, né, só tem assinatura de países. A única organização que não é um país e que assina a carta original de Constituição da ONU é o Lions Clube Internacional. Né? Tanto é verdade que hoje nós temos um dia na ONU, um dia para o Lions Clube, e é o dia do nosso Cartaz da Paz, que é outro tema que a gente vai falar bastante ainda aí nos próximos episódios. Sim, e Melvin Jones falou nesse dia da fundação das Nações Unidas, né? Sim. E é interessante que a gente vê o desprendimento dos nossos companheiros leões, que o nosso principal fundador, né? Aliás, o nosso fundador, Melvin Jones, por exemplo, ele nunca foi um presidente internacional. O que demonstra o desapego a essa questão de cargo, essa questão de que precisa estar num cargo para poder exercer o voluntariado, né? Então isso é muito, muito bacana, né? essa questão pessoal dele. Até aproveitando o gancho, Serino, vamos falar um pouquinho do Melvin Jones então. Queria que tu contasse um pouquinho então como é que o Lions foi criado, né? Em que contexto da sociedade americana está inserida a criação do Lions Club. Na verdade,
lá no início do nosso século, né, 1900, lá, os Estados Unidos, o Melvin Jones estava em Chicago, né, e ele ele tinha uma seguradora, né, ele era uma corretora de seguros, e ele começou a visualizar que faltava algo na vida dele, que realmente, se a gente parar para analisar, né, olhando hoje para a nossa vida, a gente consegue muito se enxergar no Melvin Jones, porque se a gente parar para analisar, a gente fica muito numa bolha. E às vezes a gente, estando nessa bolha, a gente não consegue olhar para o lado e entender que existem pessoas em pior situação, né? O grande dilema do ser humano é ele achar que ele está sempre com um problema e que o problema dele é maior do que todo mundo, né? E foi por conta disso, então, que Melvin Jones começou e disse assim, não, acho que não dá para ir muito longe sem olhar e sem ajudar, essa é a grande frase dele, né? Sem olhar, sem ajudar pelo próximo, né? Pela pessoa que está ao seu lado. E aí, então, ele resolveu, né? Ele já tinha o círculo de lideranças, né? E aí, então, ele junto com essas pessoas, ele decide, então, formar, né, uma organização, o Lions, inicialmente, para ajudar, né, na caridade, e que hoje se transformou nessa grande potência mundial que nós somos. Bota aí, podia complementar o assunto aí? Eu entendo também que este trabalho que ele fez foi um legado que deixou para todos nós, porque hoje nós temos esse trabalho que é visto no mundo inteiro, né, e surgiu justamente de um grupo pequeno de empresários, né, sem pretensão alguma, apenas em tentar ajudar, fazer algo além do seu trabalho profissional, né, que eles viam pessoas que estavam necessitadas, era uma época de quase guerra, né, então estava uma dificuldade muito grande. Então, a partir daí, esse trabalho foi crescendo, e hoje nós estamos aí em mais de 200 países, né, praticando o bem sem olhar a quem. É o interessante, para acrescentar um pouco, primeiro a gente entender naquela época que o Melvin Jones fazia parte de um grupo, né, como o Cino já esclareceu, e esses grupos existiam, na verdade, em todo o território americano. Naquela época era muito comum eles se reunirem ao redor de uma mesa para conversar, bater papo, fumar um charuto, beber um uísque, né, e Melvin Jones, naquele momento, teve o start de pensar, bom, a gente pode fazer alguma coisa por alguém, né, e a gente se tornar muito mais útil aqui nesse encontro. E o fato de ele ter contactado outros clubes que também tinham a mesma filosofia, né? E na verdade o clube do Melvin Jones não se chamava Lions, isso foi tirado de um outro clube, né? O nosso nome foi herdado de um outro clube, não o clube do nosso fundador, mas que foi uma ideia que eu considerei brilhante, né? Porque se mostrou, nós estamos hoje, depois de mais de 100 anos, conversando hoje sobre o nosso Lions, sobre o Melvin Jones, né? Sim. Mas vamos adiantar um pouquinho para frente, então. O Melvin Jones fundou o Lions Club em 1917 e levou um certo tempo para chegar no Brasil, né? Então, eu queria agora que o Waltair comentasse um pouquinho como é que foi a chegada do Lions Club no Brasil. O Lions aqui no Brasil, né, foi lá por volta de 1950, por aí, nessa década. E aí, então, iniciou no Rio de Janeiro, né, o primeiro Lions Club, então, fundado no Brasil foi no Rio de Janeiro, o Lions Club do Rio de Janeiro, centro que ainda existe até hoje, né, não as pessoas, evidentemente, mas o clube, né, ainda existe, né, e a partir daí foi se disseminando, né, para todos os outros estados brasileiros, né, e hoje aqui em Santa Catarina, por exemplo, nós temos aqui cerca de 173 clubes de Lions no nosso estado, que está dividido em 3 regiões, que nós chamamos de distritos, né? Então, realmente foi um grande início, né? E a partir daí, então, a coisa começou a crescer, né, para toda a nossa área 3 aqui, que nós chamamos, que é a América Latina e o Caribe. Uma vez organizado, o Lions chega ao Brasil através do Rio de Janeiro, né? O Lions Clube Rio de Janeiro Mater Dei, que existe até hoje. Sim. E aí ele com o tempo ele passa por um amadurecimento administrativo, né? O Lions começa a crescer, se cria uma estrutura administrativa para gerenciar todos esses clubes, a chegarmos no modelo que está hoje. Sim. Então, Celino, eu queria que tu falasse agora um pouquinho de como é que nós estamos organizados hoje. Questão da divisão do Brasil em múltiplos, né? E os distritos, os subdistritos que compõem o sul do Brasil, que é o múltiplo, né? Eu queria que tu fazer essa nossa
a nossa audiência entender como é que se organiza os Lions. Só para ainda complementar aqui, né, a questão do Lions vindo para o Brasil, o Armando Fajardo, que foi o grande líder aí, o número 1, né, do Brasil. O número 1, ele que esteve em conversações, principalmente porque ele esteve na Argentina, né, e lá houve esse convite para que trouxesse então o Lions para o Brasil, e ele foi o grande precursor e está aí até hoje, né? O Lions inicialmente iniciou com um grande distrito, Brasil inteiro, né? E hoje não, hoje para melhor organizar, o Brasil é um país continental, então para melhor organizar, hoje o Brasil é dividido em 4 distritos múltiplos, né? Então nós temos aí o LA, que contempla toda a região norte do Brasil, o LB, que basicamente para quem consegue visualizar assim mentalmente, seria aquela região de Goiás, Mato Grosso. O centro-oeste, né? O centro-oeste brasileiro. Depois o LC, a região de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, toda aquela região, sudeste. E depois, então, o LD, que seria então o estado, né, os estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então o Brasil hoje é dividido, né, nesses 4 distritos múltiplos. Nós aqui, então, somos o distrito LD, né? E aí, então, nós dentro desse distrito múltiplo LD, nós somos aí divididos em 9 distritos, né? Nós temos 2 no Paraná, LD1 e LD6, 3 em Santa Catarina, LD5, LD8, LD9, e lá, então, no Rio Grande do Sul, nós temos mais 4, né? Que então seriam o LD2, o LD3, o LD5, o L e o LD7. É isso, né? É isso aí. Eu acho que é importante a gente também salientar a força e a pujança que o Lions Clube tem no sul do Brasil, né? Nós, se nós pensássemos no mundo, a nossa área constitucional, como o Lions divide, o Lions Clube Internacional divide o mundo em 8 partes, né? A nossa parte é a América Latina, do México para baixo. E nessa condição da área 3, o LD, que é os 3 estados do sul, são o maior distrito múltiplo. Né? A maior quantidade de leões na nossa área geográfica fica no sul do Brasil. E nós temos um distrito que é considerado um dos maiores distritos do mundo também, que é o LD8, corresponde ao oeste de Santa Catarina. Sim. Que é um distrito fabuloso, punjante, né? Com mais de 3 mil associados. Em qualquer parâmetro do Lions, seria um grande distrito, né? Não tem como a gente negar isso. Sim. Mas a gente falou de área geográfica, mas a gente não falou um pouquinho sobre como isso é administrado, né? Então, existe a pessoa então do governador, né, que representa a Associação Internacional, que aí eu gostaria que vocês, agora a gente centrasse um pouquinho, porque quando eu iniciei a apresentação aqui, eu disse, olha, o Cirino é vice-governador, né, o nosso Altair aqui é coordenador GMT, né, que é o coordenador de associados. Eu não quis falar GMT, porque as pessoas não podiam entender, e eu gostaria que a gente explicasse um pouquinho. Não vamos entrar muito a fundo, né, porque eu acho que isso aí a gente vai ter um episódio só para isso. Sim. Mas a gente entender administrativamente como é que funciona essa gestão, né? Sim. A gestão do Lions, ela busca muita perfeição e facilitar realmente a vida do voluntário e também organizar, não só geograficamente, mas também administrativamente todo o voluntário, né? Eu acredito que, como eu falei antes no início da nossa conversa, né? Todo mundo pode ser um voluntário, mas tu ser um voluntário sem organização, sem metas, né? Sem organização de território, quem tu vai atingir, quais são as metas que tu vai ter, quais são as causas que tu vai atuar, são bastante difíceis, né? Então, a Lions Internacional buscou então organizar isso. Então, o nosso núcleo central seriam os clubes, né? E dentro desses clubes, né, nós somos divididos então por divisão. E depois dessa divisão, dos quais a gente tem um presidente de divisão, e vamos dar um exemplo aqui, na nossa região aqui, a Balneário Camboriú, que contempla os 5 clubes de Balneário mais Camboriú, formam a divisão F. Isso. Né? A Itapema, né, do nosso companheiro Valtair, pertence à divisão D, é isso, né? D. Com Itapema, com Bombinhas, com Tijucas e Brusque. Nós lá, do Lions Clube de Navegantes, estamos inseridos na região E, junto com os 5 clubes de Itajaí. Então nós temos esse presidente de divisão, que é o principal elo entre um governador do distrito e o presidente de clube. E aí no distrito, que coordena todos esses clubes, né, que nós temos aqui o distrito LD5, nós temos o nosso governador, que atualmente é o nosso companheiro Jailson, e aí o governador tem
né, dentro da sua organização de Lions tem o primeiro vice, né, que vai assumir após um ano do governador, nós já temos o segundo vice, certo? E aí toda uma estrutura administrativa, com secretário, com tesoureiro. Depois nós temos os coordenadores, né, de ações, que lá chama de equipe de ação global, né? Então, que seria o GAT. E aí essa equipe de ação global nós temos o coordenador de associados, que seria o companheiro Valtair. Nós temos o coordenador de serviços, que hoje quem ocupa é a companheira Giovana, e o coordenador de liderança, né? Aquele que vai buscar aí fazer os cursos, treinamentos e tal, que hoje eu também ocupo essa função. E aí depois tem toda uma assessoria, né? Tem todos os assessores então que vão contemplar, né, e ajudar o governador. Além disso, nós ainda temos o coordenador LCIF, né, que seria então a nossa fundação, que nós vamos falar mais na frente aí. Não vamos dar spoiler aqui. Não vamos dar spoiler ainda. Eu só querendo passar por volta aí, lembrar aqui a nossa audiência, porque que a gente se chama de companheiro, né? No Lions, a gente se refere ao associado como companheiro leão, e se é mulher, companheira leão, não é isso? E aí aquelas associadas que são casadas com um leão, mas não são associadas, elas são chamadas de domadoras, né? E também a gente tem o Léo Clube, que é o que eu costumo dizer que é o Lions para Jovem, né? Um programa de Lions internacional para a juventude. E ali a gente chama de companheiro Léo ou companheira Léo, né? Só para as pessoas irem acostumando com essa nossa tratativa. Volta aí, vamos lá. Com relação a essa questão administrativa aí, eu sei que você trouxe toda uma estatística aí para a gente ter uma ideia do tamanho do Lions, né? Então vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão administrativa e o nosso tamanho aí, como é que a gente está organizado. Ok, nós só voltando então à questão do que nós nos chamamos de companheiros leão, até é interessante porque no Lions, né, em geral, no mundo inteiro, eles são conhecidos como apenas leões. Só aqui no Brasil é que é usado esse termo companheiro leão, né, no caso, ou companheira leão. Mas a gente abrevia já por companheiro, né, para poder facilitar, mas os termos exatos é este. Como o Cirino também havia comentado, como nós somos uma associação de clubes, né, e toda associação tem as suas diretorias, como ele falou, com presidente, secretário, tesoureiro e demais cargos, né? Isso também se estende a cada nível acima, como na divisão, nas regiões, no distrito, né? No caso que é o nosso governador, que a gente chama de governador, mas na realidade ele é o administrador, né, dos clubes dentro da sua área geográfica. E aqui no nosso estado, como ele disse, como o Jailson falou antes, nós temos 3 distritos, então. Então, são 3 governadores, então, que gerenciam cada um a sua área. A nível mundial, né, também existe essa mesma hierarquia de cargos, né, e atualmente o presidente internacional, então, que comanda todos os Lions do mundo inteiro, este ano é um brasileiro, né, é o companheiro Fabrício Oliveira, né, que é um brasileiro, então, que é o terceiro, em 100 e poucos anos, 107 anos de Lions, é o terceiro presidente brasileiro que assume, né, a presidência internacional. Mas então, a nível mundial, né, como nós falamos no início, nós estamos em 214 países, né, e regiões geográficas, né, e isso soma mais de 1.400.000, aproximadamente 1.400.000 voluntários, né, que nós chamamos, são os nossos associados dos clubes, em quase 50 mil clubes. Então, realmente é um número muito grande, né, de clubes e de associados, né? E aí, claro que cada área, cada país tem os seus números. O Brasil inteiro, que o Cirino falou no início, nós chegamos a um pouco mais de 37 mil associados, né? E isso aí também dividido em 1.400 clubes aproximadamente. Aqui na nossa região sul, né, que nós chamamos de Distrito Múltiplo LD, que é o maior distrito da América Latina e Caribe, né, nós estamos com quase 15 mil associados. Então, dos 37 mil do Brasil, 15 mil é só aqui, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, nós somos realmente, né, o maior do Brasil e o maior da América Latina, né, em número de associados. E um pouco mais de 470 clubes, né, nessa área geográfica. Como o nosso governador falou, aqui em Balneário Camboriú nós temos 5 clubes de Lions, né? O mesmo ocorre em Itajaí e também em Blumenau, né? Outras cidades, como a que eu moro, Itapema, só tem um, né? Então, existem 29 cidades dentro da nossa área geográfica, dentro do nosso distrito, que possuem, então,
o total de 47 clubes, né? Então, é mais ou menos nessa estrutura que nós temos hoje a nível de clubes e de associados. O nosso distrito tem mais ou menos uma média de 100 municípios, né? Então quer dizer que a gente ainda tem a A possibilidade metade, mais ou menos. né? Então, para crescer, né? Para crescer. E só fazer um adendo aqui, ainda continuando esse assunto de administração, é importante dizer que dentro desses 9 distritos aqui, dentro do distrito múltiplo, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, nós temos aí também um coordenador, que seria o presidente do Conselho de Governadores, Sim. que ele vai coordenar ou colegiado, vai orientar esse colegiado de 9 governadores, né? Então existe também um responsável pela área 3, né? E eu acho que é importante também a gente falar que dentro dessa assessoria do governador estão os assessores ali das causas globais. Né? Vamos falar também daqui a pouco. Vamos falar também? Vamos. Perfeito, ótimo. No próximo bloco. Eu queria só realinhar alguns detalhes que eu acho que é importante. Primeiro, que a gente entenda que o Lions ele sempre vai ser gerido por uma diretoria, né? Dependendo de que nível nós estamos falando. O mandatário nunca ele é a última palavra. Na verdade, existe um gabinete, uma diretoria que toma as decisões, né? Que assessora o presidente. Ele não pode tomar a decisão sozinho. Isso é importante, que a gente costuma dizer que no Lions a autoridade máxima é sempre a plenária, né? Quer seja dentro de um clube, quer seja dentro de um distrito, quer seja dentro de um distrito múltiplo, quer seja na associação internacional, né? Que por sinal temos um presidente brasileiro agora nesse presente momento. É bom lembrar também que o ano do Lions ele é o ano americano. Então todos os governadores eles são 24, 25, 25, 26, porque ele vai a 1º de julho a 30 de junho do ano seguinte. Né, que é uma coisa que diferencia um pouquinho aqui geralmente da nossa conta, porque o Brasil trabalha com o ano solar, então vai do 1º de janeiro ao 31 de dezembro. Uma coisa que eu também gostaria um detalhe que eu acho importante, é que além de termos o presidente internacional, nós temos os diretores internacionais. Cada área, essas 8 áreas que eu comentei, né, que compõem cada uma delas uma parte do mundo, ela tem direito a uma cota de diretores. Na área 3, que somos nós, temos 2 todos os anos. É o único que tem mandato de 2 anos, porque todos os outros têm mandato somente de 1 ano. E eles fazem um colegiado da Associação Internacional, o que a gente chama da diretoria, né, da diretoria da Associação Internacional. Por eles passa todas as decisões que são tomadas a nível mundial e são muito importantes para que a gente tenha a melhor escolha, porque eles representam culturas diferentes, formas, né, de diferentes, em alguns termos, como o leonismo é praticado, né? Muito embora que a gente sempre, quando conversa com companheiros de outras partes do mundo, a gente percebe que, na maioria das vezes, os problemas são os mesmos, né, Cirino? Tu esteve lá fazendo um treinamento. Então, é importante que a gente tenha em mente que o Lions, ele é obrigado a ser gerido, né, como uma empresa, mas o nosso negócio é servir. O nosso negócio é promover a solidariedade, é promover com que a nossa comunidade viva da melhor forma possível. E a gente, obviamente, se interessa mais pela pessoa que não tem uma condição social, intelectual, né? Ou aquele momento está numa situação de risco, que é as pessoas com quais os Lions aplicam, né, as suas ações. Eu gostaria agora que a gente fosse um pouquinho mais para o lado agora do serviço, né? Que é... O nosso lema é nós servimos, nosso lema mundial, né? Porque o Clube do Lions existe para servir. Então, começando pelas atividades globais, nas causas globais, eu não sei se os dois aí conseguem nos dizer as 8, porque recentemente nós tínhamos 5, fomos para 8, e eu mesmo tenho dificuldade às vezes de citar as 8, né? Mas, então, o Cirino, começa. E vou dizer, companheiro, que recentemente, eu acredito que 30 ou 60 dias no máximo, acrescentaram mais uma, de forma a, assim, tá vindo aos poucos devido a essa preocupação de Lions. Então, as nossas causas globais nós tínhamos 5, né? Combate à fome, visão, diabetes, meio ambiente e câncer pediátrico. Isso. Aí, nós já fazíamos, querendo ou não, né? Cada clube já fazia o quê? Já tinha o seu clube de Léo, já apoiava a juventude, então criou-se, né, a causa global de apoio à juventude. E também os clubes já faziam ajuda humanitária, de forma geral, né? Então a ajuda humanitária virou uma causa global e também ajuda, né, a defesa após as catástrofes. E aí eu digo para vocês que a mais recente que ingressou agora, se vocês olharem no site de Lions Internacional, quando clicas lá no site vai dizer assim, nossas causas, né?
e aparece agora saúde mental e bem-estar. Então é uma porque realmente o mundo está precisando, né, dessa questão, e eu acredito que lá já tem uma política voltada para isso, para que a gente possa não só cuidar das comunidades que a gente já cuida, mas também cuidar dos nossos próprios leões, né? Que é isso que é o grande... Mas, Serena, a gente vai ter essa questão oficializada como causa global? Eu acredito que tão logo sim. Hoje ela está lá dentro das nossas causas, ela ainda não foi incorporada. Basicamente está como essas 3 últimas ali, né? Ela começa fazendo uma atuação e daqui a pouco ela é incorporada mediante os clubes vão fazendo as atividades. Mas eu acredito que tão logo isso vai acontecer, até porque já tem um programa não só de treinamento, mas tem um programa lá de várias atividades em que os clubes e os companheiros podem fazer, sabe? Então, vários exemplos de atividades, sabe? O que pode ser feito pela comunidade, pelo companheiro leão, por aquele que não é leão. Então, é bem interessante. Até porque janeiro, né? O mês que está recente aqui agora, a gente acabou um mês dedicado à saúde mental. Isso. Então, eu acredito que ali em janeiro foi que eles tiveram essa ideia de colocar então a saúde mental como uma causa realmente, até porque se nós pararmos para analisar, a saúde mental e o bem-estar é algo que não é uma campanha, fala-se muito, mas não se dão exemplos de como a gente pode, né, trabalhar, e isso o Lion já tem feito bastante nesse sentido. É ótimo. Eu também acho que, assim como o Lions quando iniciou, a causa principal, e é o carro-chefe até hoje, é o combate a cegueira evitável, né? E então a visão era, digamos assim, o ato principal que o Lions então se dedicava, né? que motivava todos a trabalhar nessa causa. E como as outras coisas foram acontecendo, né, à medida que vai passando o tempo, as outras necessidades, aí foram surgindo essas novas causas, como é o caso agora, que está entrando essa questão aí, então, da saúde mental. Sim, né? sim. E também está sendo incorporada. E é muito bacana, né? A gente vê os nossos clubes trabalhando ativamente, né? A gente não só pelos reportes que cada clube, né, faz lá no Lion Portal, né? Mas também nas próprias redes sociais, o trabalho maravilhoso que os nossos clubes fazem aí nas causas globais. A maioria, mesmo os clubes que são criados, né, com um critério, né, que são os clubes de caráter especial, né? Nós temos aqui clubes como o autismo, né, que o autismo é uma causa não global ainda de Lions, mas é uma causa também que o nosso distrito tem muito cuidado e tem muito interesse em trabalhar, e nós já temos aí 3 clubes formados, né? Bombinhas, Itajaí e agora recentemente um Mafra, né? Então é muito bacana a gente ver os nossos clubes trabalhando, né, com essas causas globais, e mesmo esses clubes que são de caráter especial, eles acabam também fazendo as atividades de um clube que seria, que a gente chama de clube tradicional, né? Aquele clube que não tem uma causa especial, ele atende a todas as causas globais, mas os próprios clubes especiais que poderiam atuar apenas na causa em que eles foram, né, fundados, eles acabam também, por conta dessa nossa vontade, né, desse nosso compromisso com servir. Então é muito bacana as causas que se fazem, né? Só para você ter uma ideia, atualmente eu sou assessor do câncer pediátrico, né, do Distrito Múltiplo. Então a gente faz um trabalho conjunto com cada distrito, porque Lions é muito bem organizado. Então, como a gente fala, né, eu sou assessor do câncer pediátrico do Distrito Múltiplo, mas nós temos um assessor de câncer pediátrico aqui do nosso distrito, e cada clube pode ter o seu assessor. Sim. Então a gente trabalha em escala multinível, né, justamente para facilitar, que a gente faça um trabalho conjunto, integrado, e que todos possam, né, realmente chegar lá na ponta. Então, um trabalho que Lions tem feito aí pelas comunidades, né, notadamente aqui, porque o nosso podcast fala do nosso distrito, mas é realmente um trabalho formidável, né, o que a gente consegue desenvolver aí nas nossas comunidades. Cirino, eu acho interessante também o Lions, apesar de nos sinalizar essas causas globais, ele nos dá plena liberdade para que os clubes locais vejam as necessidades das suas próprias comunidades. Perfeito. E façam as suas próprias campanhas, façam as suas próprias atividades, né, atingindo a necessidade local, né? Isso é muito importante, porque não ficamos apenas nas causas que o Lions define como globais. Também nós temos as nossas, cada comunidade, cada cidade tem os seus problemas, né, as suas necessidades, e o Lions está ali também para fazer exatamente esse trabalho ali
Não, é verdade. Até que aqueles programas, já tanto Simplesmente Convide, como o Seu Clube é a Sua Maneira, ou até mesmo treinamento de leão orientador, né? Há um espaço dedicado, né, dentro desses treinamentos justamente para falar isso, né? Escute a comunidade. Não adianta a gente dizer o que a comunidade precisa. Nós temos que escutar a comunidade para ver o principal anseio de quem está ali, né? Com relação às causas globais, a minha pergunta e a preocupação, até quando eu te perguntei se a questão das doenças, né, que tem a ver com o nosso, a nossa psicologia, vamos dizer assim, né? Ela é importante que se torne causa global, porque no momento que o Lions promove uma causa, a causa global, ele sinaliza para todos os leões do mundo que aquela causa passa a ser prioritária para o Lions, né? Então é importante, primeiro, a gente colocar que todos os clubes, todos eles, têm a sua autonomia. O Lions Clube, ele não interfere na gestão do clube, ele não administra nenhum clube. Cada clube que é criado tem a sua autonomia para tomar as suas decisões, né? É importante a gente deixar claro isso. E cabe ao clube saber se aquela questão das causas globais encaixa na sua inteireza dentro daquela comunidade ou não. Existem causas que não são globais, mas que são importantes para a comunidade. E o clube, então, deve dar apoio àquelas causas que têm essa demanda social, claro, né? Mas é importante que uma causa, quando ela é promovida global, ela ganha um aparato do lado internacional, não só nessa questão de prioridade, também com relação à nossa fundação, que já é o nosso próximo assunto. Os nossos recursos são canalizados também para dar assistência naquela causa global, né? Que isso eu acho muito importante. Uma lacuna também que eu acho que ficou é a gente também deixar claro o nosso distrito, que é o distrito LD5, que é o norte de Santa Catarina, e a gente dizer o seguinte, que a nossa área que está ali é do Rio Tijucas, a fronteira com o Paraná, do litoral até um pouquinho depois da BR-116, né, que vai até Papanduva, lá onde a gente está justamente nesse momento aqui em processo para a fundação de um novo Lions Club. Então é um distrito que, se compararmos com os outros, a gente não tem um tamanho tão grande, mas nós temos nessa área aí 47 clubes, são quase 1.300 associados, né? Então o trabalho que o LD5 faz, e o LD5 ele foi aonde se iniciou o leonismo em Santa Catarina, porque temos o clube mais antigo de Santa Catarina, que é o Itajaí Centro, aqui tudo começou, né? Então o leonismo aqui é praticado realmente na sua essência, né? Eu acho que é importante, e nós como leões aqui da catarinense temos uma missão de resguardar isso aí. Mas eu queria passar então para o próximo tópico, que para mim é um dos tópicos mais importantes, que é falar sobre a nossa fundação, né? Lembrando que a nossa fundação ela foi criada lá em 1968 para ser o braço financeiro dos leões, porque a gente começou a se deparar com demandas que os recursos dos leões naquela comunidade não eram suficientes, né, para contrapor, e foi nesse momento que o Lions criou então um braço financeiro para nos permitir fazer grandes ações. A gente depois vai citar várias aqui, mas eu gostaria muito agora de que vocês falassem um pouquinho agora sobre a nossa fundação. O companheiro Martins, que é o coordenador da fundação do nosso distrito, não pôde estar aqui, ele estava escalado para estar aqui, mas a gente teve no dia da gravação não foi possível, tivemos que reagendar, mas ele deve voltar possivelmente já no próximo episódio para falarmos só de fundação, né? Então eu gostaria muito, começando aí pelo Cirino, então, como é que a gente podia explicar à nossa audiência aí, Cirino, o que é a Fundação Lions? A Fundação de Lions Internacional para mim, é algo especial e extraordinário, né? Nós vemos, inclusive nós, fazemos a doação para a fundação, né? E o mundo inteiro, né? Leões e não leões que acreditam no trabalho sério que é feito pela Fundação de Lions Internacional, doam, né, para a nossa fundação, para que ela possa então fazer esse trabalho, porque eu sempre digo, né, que aquilo que a gente faz nos clubes é o nosso trabalho formiguinha, né, que às vezes aparece ou não, né, mas o que a fundação faz realmente é aquilo que tu falaste, né, ela trabalha com impacto, aquilo de maior grandeza, né? Então a gente vê aí ao longo dos anos, desde da fundação, né, desse braço financeiro de Lions, grandes realizações, né? Principalmente o nosso distrito aqui, a gente é muito grato por tudo que tem sido feito, e a fundação visa também, né? A gente como é que
como é que a gente busca, né, esses recursos financeiros, né? Os distritos, através dos clubes, eles sempre em parceria, né, nunca pode ser um clube apenas, sempre tem que ser no mínimo 2. Eles vão realizar um projeto, né, visando aí uma demanda que existe na sua cidade, na sua região. Geralmente nós temos aqui no nosso distrito buscado aí recursos para questões que tenham uma natureza mais regionalizada, né? Então, nos últimos anos aí nós buscamos aí fomentar projetos aí nas cidades aí e nos clubes que têm, né, que tem feito esses projetos de algo que possa atender o maior número de pessoas e causar um impacto, né, positivo aí em toda uma comunidade regional. Então a gente faz esse projeto, é encaminhado para a Lions Internacional, então a Lions Internacional verifica a possibilidade, né? Antigamente o valor era até $100 mil, né? Hoje para alguns projetos ele já aumentou para $150 mil. Isso. Né? E aí, mediante a contrapartida, né, que hoje a gente calcula 33%, né, de contrapartida, soma-se a esse valor e todo esse valor é integralmente utilizado naquele projeto. Né? Não tem 10%, não tem taxa administrativa, não fica nada para o Lions. 100% dos valores, né, que são feitos daquele projeto, eles são destinados integralmente, então, para, né, a realização, a consecução daquele projeto que foi aprovado. Então, isso tem causado aqui no nosso distrito um grande impacto. Né? Eu também acho que, inclusive, a Fundação Internacional de Lions Club, ela foi considerada pela revista Financial Times, há pouco tempo atrás, como a melhor organização, melhor fundação, né, de serviços do mundo, que oferece subsídios, né, para os Lions Clubs atender as comunidades, e todas as doações que a fundação recebe, elas são dadas integralmente e são colocadas de volta para a comunidade, né, na forma de projetos e de serviços, né, inclusive nas grandes catástrofes. Né. A nossa fundação ela tem atendido, né, nesses furacões, vendavais, enchentes, como ocorreu agora no Rio Grande do Sul recentemente, né, a nossa fundação deu aos clubes para repassar à comunidade mais de $100 mil, $140 mil, se não me engano. Né. Foi esse o valor doado, né, pela nossa fundação, que ajudou, né, aquelas comunidades que tiveram as suas casas destruídas, enfim, né, o que aconteceu no Rio Grande do Sul. E assim ocorre no mundo inteiro. Né, tanto que hoje a Fundação tem no seu orçamento, né, doado já mais de $1 bilhão no mundo inteiro, desde 1968, quando ela foi fundada, até hoje. Ela já fez doações para os clubes, né, que a gente chama de subsídios recebidos, para poder atender, então, projetos e principalmente as grandes catástrofes. Né? Então, eu acho que realmente o que se faz hoje de doação para a Fundação, na verdade, a gente está apenas, né, repassando uma forma de que a Fundação nos devolva, e o que a gente doa é muito pouco com relação àquilo que a gente recebe, né, da Fundação. Sim. E é até importante dizer, né, por exemplo, agora, né, aconteceu esse terremoto lá em Mianmar, né? Mianmar. Então, rapidamente, lá já destinou, se nós pararmos para analisar, agora no mês de fevereiro aqui, né, que deu toda aquela enchente que atingiu aqui o Parque Balneário, Camboriú, Itapema, Tijucas, Gaspar, né? Nós estávamos lá no Fórum Latino-Americano, lá em Fortaleza, né? A presidente internacional estava lá, né? A companheira Pat Hill. Prontamente a gente mostrou para ela as fotos, as imagens daqui do desastre que estava acontecendo aqui na nossa região, e prontamente, né, o companheiro Jailson mandou ofício com o projeto lá solicitando recursos, e prontamente, né, 26 minutos deu? Foi muito rápido, foi aprovado. Muito do pedido rápido, da aprovação foi 26 minutos. 26 minutos. Foi muito veio, rápido. Né? Fomos então contemplados aí com $15 mil que podia atender aí toda a comunidade. Então, quer dizer, é algo assim fantástico, espetacular. Talvez banco nenhum, né, companheiros? Não. Banco nenhum pudesse liberar um valor expressivo como esse de uma forma tão rápida. Governo nenhum faz isso. Governo nenhum faz isso. Então, quer dizer, a importância de Lions na comunidade, né? Por isso que eu acho que é importante espaços como esse que nós estamos fazendo aqui, nesse podcast, levando para
para o YouTube, para que todos possam acompanhar, né? Fazer aqui, ressaltar aqui, né, companheiro Jailson? Para que todos possam aqui curtir, né? Clica ali no sininho, já acompanha, já compartilha, né, com a sua comunidade, para que todo mundo possa saber esse trabalho lindo e maravilhoso que os nossos companheiros, né, que todos os Lions fazem aqui no mundo afora. A nossa fundação ela tem uma credibilidade muito grande, que eu gostaria muito de salientar isso, por conta do apoio também de grandes empresas que apostam, né, como um parceiro no lado internacional. Então a gente tem a Alcon, tem a Bausch & Lomb, a Essilor, a Merck, a Johnson & Johnson, a Bill e Melinda Gates, né, nas campanhas de sarampo, né, os dois se comprometeram com o Lions que cada dólar que o Lions doar, eles dão um outro dólar na compra de vacina de sarampo para a África, né? Isso foi um trabalho importantíssimo para a gente chegar no nível que a África está hoje, que ela foi assolada aí por uma crise muito grande de sarampo. E claro, dentro da nossa região, do nosso distrito, nós estamos hoje, e para a nossa audiência ter uma ideia do que representa a Fundação para os Leões, hoje nós estamos em andamento no Hospital Pequeno Anjo, né, uma doação de equipamento para uma ala nova. Nós estamos terminando uma obra no lar de idosos aqui de São Francisco do Sul. Na verdade, ela vai ser feita a entrega agora depois da convenção, agora daqui a 2 semanas. Existe um pedido agora para o Hospital da Renal Vida, que está sendo construído em Rio do Sul, que a gente já vai antecipar o maquinário, porque é uma demanda muito grande lá. No próprio Renal Vida, quando eu entrei como governador no ano passado, nós entregamos 12 máquinas de hemodiálise, inclusive aqui em Itajaí, tivemos em Timbó, tivemos em Brusque, em Rio do Sul e Blumenau. Nós estamos hoje também com um projeto em Ibirama, no Corpo de Bombeiro de Ibirama, né, de uma estação levatória por um caminhão do bombeiro. E nós tivemos essa questão que o companheiro Ciro levantou, que é a questão da liberação do recurso emergencial para atender a questão das cheias que nós tivemos aqui em janeiro de 2025, onde Camboriú e Itapema foram muito atingidas, né? Ali em Camboriú nós fizemos a doação de colchões de casal, porque eles não tinham isso em estoque, foi a prefeitura que nos solicitou. Em Itapema a questão era mais a questão das cestas básicas, né, para a Secretaria de Ação Social, isso nós fizemos. Em Tijucas, a gente bem trabalhou também, embora que ela não foi por conta da cheia do rio Itajaiaçu, mas lá também deu problema de cheia, né? E nós tivemos lá entrega de cestas básicas também. E em Gaspar, que também foi atingido, o nosso ponto lá foi as fraldas geriátricas também, que o Lions Clube de Gaspar fez muito bem lá a entrega. Tive lá pessoalmente, teve um impacto muito importante na comunidade. Sim. Mas só, eu acho que é importante a gente falar em números, né? Porque, por exemplo, esse do Pequeno Anjo tem cá, né, 89 mil dólares. Renal Vida de Blumenau, que veio essas duas máquinas para cada cidade, 100 mil dólares. Né? Veio 100 mil dólares para o Hospital Santo Antônio, para tratar a ala ali de câncer pediátrico. Veio 100 mil dólares para a compra do craniômetro lá para o Hospital Gesser. Isso. Veio 100 mil dólares para a compra do caminhão de bombeiro lá de Itaiópolis, né? Que é um trabalho fantástico, né? Estamos aí em busca de 100 mil dólares para o Hospital de Olhos de Mafra, né? Isso, então, quer tá dizer, aqui na 29 mil dólares então para esse lar de idosos ali de São Francisco. Então, ou seja, é o Lions em ação em prol da comunidade. E todas essas ações, se nós pararmos para analisar, elas não trataram apenas, por exemplo, Blumenau, ou, né, Itajaí, ou ou lá Rio do Sul, ou só Mafra, ou só São Francisco, ou só Itaiópolis. Eles atendem toda uma região. Sim. Só para nós pararmos para analisar aqui, né, a hora que né, o Pequeno Anjo... Porque já é referência, né, já faz a região toda. Ele trabalha com os 11 municípios aqui da região da Anfra. Né? Então, quer dizer, de Pissarras a Bombinhas... O Hospital de Mafra também, o Hospital de Mafra pega tem toda a pedido região. para lá, toda a região também. Então, é importante a gente ressaltar esse impacto que gera em toda a comunidade. Né? Ou seja, são os clubes de determinada cidade fazendo projetos, solicitando esses recursos, trabalhando com a comunidade, mas toda uma região é contemplada e beneficiada. Né? E é importante também só salientar, que eu já vou agora colocar volta aí na conversa, é a questão de como, porque é uma dúvida muito grande que as pessoas têm, tá? Mas como é que o Lions consegue captar esse recurso, né? Obviamente, essas parcerias que eu acabei de citar aqui, elas trazem recursos para o Lions, né? Nós temos doadores que são empresas, né? Pessoas físicas. E nós temos também o Melvin Jones, né, que é uma fonte de renda
para a nossa fundação. Aí eu queria então que o Walter explicasse um pouquinho também sobre o Melvin Jones também, de que forma ele está, a importância dele para a nossa fundação. A nossa fundação, ela recebe recursos, né, através dessas grandes parcerias com grandes empresas, grandes laboratórios, enfim, né, pessoas que têm essa intenção de ajudar o próximo, então fazem essa doação, porque a fundação é uma entidade confiável, né? Então a fundação decidiu criar então um mecanismo, né, interno entre os próprios associados de fazer uma homenagem, né, a quem fizesse uma doação para a fundação. Então essa homenagem foi chamada de Título de Companheiro Melvin Jones, né, em homenagem ao nosso fundador Melvin Jones, né, e que ela é um pin, né, um pin que a gente traz na lapela, e também uma placa, né, que vem com seu nome, enfim, com seus dados, né, para essa pessoa que fez a doação. E ela é considerada, então, a maior honraria, né, que a Fundação oferece a um associado através desse título, né, de Melvin Jones. E para isso, então, o associado faz uma doação para a Fundação, né, e esse valor, então, ele é somado com todos esses recursos que são recebidos e repassados, né, para atender essas necessidades. E isso funciona no mundo inteiro, né? Então, esses mais de 1 milhão de associados que nós temos no mundo, né, todos eles são candidatos, vamos dizer assim, a serem doadores, então, para a nossa fundação, a ser companheiro Melvin Jones, né, que é uma honraria para o associado, né, pertencer a esse grupo de associados que tem esse trabalho de doação, né, que vai servir para ajudar todos esses serviços que foram colocados anteriormente. Sim, eu acho até interessante a gente falar, para quem está, né, nos escutando aqui, que é muito fácil fazer essa doação, né? É só entrar no site de Lions Internacional, lá logo em cima diz assim, né, doe agora, né? E aí a pessoa vai lá, clica lá e preenche os seus dados. Não precisa ser leão, isso é importante. Não precisa ser leão, pode ser um companheiro leão, precisa ser um companheiro leão, e também não precisa ser $1.000 de uma única vez. Então, tu pode simplesmente $5, $10, $15, $20, qualquer valor é bem-vindo. E é interessante porque, principalmente quem é um associado, tem lá um campo para te colocar o teu número de associado. Então, assim como nós, brasileiros, temos CPF, para a Lions Internacional nós temos um número de associado. Isso. Então, tu coloca lá e Lions automaticamente vai colocando esse dinheiro, né, ele vai registrando esse recurso que tu aportou ali para a doação de fundação, ele vai colocando lá como se fosse uma poupança, né? Ele vai colocando lá e vai somando todos os valores que tu doa. Aí, quando tu chegares a $1.000, tu recebe, então, essa maior honraria. Então, quer dizer, eu preciso para ganhar o Melvin Jones, eu preciso doar $1.000? Não, tu pode doar de 5, 10, 15, aos pouquinhos, né? Tu pode até cadastrar lá o teu cartão de crédito, pode vir mensalmente lá, sim, né? Aquele pouquinho por mês, quando chegar nos $1.000, e muita gente no mundo inteiro faz isso. Eu conheço várias pessoas que colocam ali, por exemplo, $50, sabe, $25, colocam cadastrado ali no cartão de crédito, vem todo mês, e aí quando chega quando chega o valor de $1.000, eles recebem uma honraria. Já tem gente aí já com Melvin Jones progressivo, que a gente fala, né? Já tem 4 só fazendo essa questão do cartão de crédito, que botou lá $25 e todo mês, né, ele vai arrecadando. Isso é uma forma que a gente tem também de fazer um grande impacto no mundo, né? É algo que a gente não olha só para o nosso umbigo, não olha só para nós aqui. A gente já faz um trabalho que causa impacto na nossa comunidade, mas a gente também precisa avançar. É como eu falei, né, companheiros? Nós somos aí 29 municípios perto de uma grandeza de mais de 100. Então, nem todo município tem Lions, mas todo município tem necessidade. Então, às vezes, é uma forma da gente conseguir chegar naquele local, né, naquela comunidade que algumas vezes não tem Lions, mas que através da fundação consegue chegar. É interessante, no ano passado, quando deu a enchente no Rio Grande do Sul, né, 4.000 fogões foram doados para a comunidade gaúcha, através de recursos da Fundação de Lions Internacional. Então, caminhão com aquelas placas, faixa, né, caminhões doados por LCIF, uma coisa muito linda que chegou, né, em comboio, né, de entregando para o pessoal necessitado lá. Então, é uma coisa assim que a gente vê acontecer, né, o resultado. No Rio Grande do Sul, inclusive, nessa cheia,
uma coisa que eu achei que me marcou muito foi a palavra do governador do Rio Grande do Sul, quando ele confiou ao Lions, né, e também ao Rotary, a gestão dos recursos que estavam sendo doados, né? Então eu acho que isso é um sinal de credibilidade da nossa associação, né? Do trabalho, da forma como a gente gera esse recurso que é doado, e nós temos primeiro uma transparência, né? E primeiro o cuidado com esse recurso, para que cada centavo que seja doado, ela chegue a quem tem que chegar. Né? Isso é um ponto inegociável dentro do Lions, né? E é importante que a comunidade ela entenda isso. Eu queria tocar mais num assunto aqui, Edson, que eu Altair, que eu acho muito importante. O fato de uma comunidade ter um Lions Club. Porque muitas vezes a gente conversando com os prefeitos, eu tive recentemente uma entrega lá em Gaspar, o prefeito de Gaspar, né, nos abordou e disse, olha, nós somos muito felizes de a gente ter um Lions Club aqui na nossa comunidade, porque ele faz a diferença. Ele trabalha muito em muitas áreas que nós temos deficiência. E o Lions consegue suprir isso. Né? Então, fica aqui o meu recado também aos prefeitos da nossa região de cultivar, né, vamos dizer assim, essa condição de ter um Lions Club, né, de abrir caminhos para que seja possível, que se viabilize a criação de um Lions Club. Porque eu sempre digo, é muito privilegiado a comunidade que tem um clube de serviço, né, e o Lions Club está lá para ajudar. É um clube que está simplesmente no interesse que a comunidade seja bem atendida, né, ter as suas necessidades atendidas da melhor forma possível, e só ocorre, obviamente, quando a comunidade, né, tem um clube de serviço, porque ele, além de ser vigilante com relação a essas lacunas, que o governo muitas vezes não tem vamos dizer assim, esse trato fino, porque você tem que discutir políticas governamentais que são muitas vezes complexas, né? E fica aquelas lacunas. E ali onde o Lions tenta suprir com o banco ortopédico, né? Com as nossas campanhas de diabetes e várias outras campanhas que os clubes de Lions praticam nas suas comunidades. Né? Claro. E até mesmo quem tem interesse, né? Busque saber aí na sua comunidade, está vendo aqui o nosso podcast e tal, verifique na sua comunidade, se não tiver um Lions, né? Junte-se aí aos seus amigos e tal, e nos procure, né? Tem aí todos os contatos aqui do nosso distrito, para que possamos aí auxiliá-los também na criação de primeiramente um núcleo, quem sabe, e depois venha a ser um Lions Club realmente, para poder trabalhar para a comunidade, né? Nós sabemos que muita gente quer ser voluntário hoje, e então ser um voluntário dentro do Lions Club é algo fantástico. É muito importante, né, trabalhar em conjunto, em associação, no nosso caso no Lions Club, porque, como foi dito, né, uma coisa é eu ajudar de forma individual. Né? A gente tem até um ditado popular que diz que uma andorinha sozinha não faz verão. Né? Então, como o Lions é uma associação organizada que tem credibilidade, né? Os prefeitos que têm nas suas cidades um Lions Club, eles têm ali um grande parceiro, né? Porque a gente sabe que o poder público não consegue abraçar todas as necessidades das suas comunidades, e o Lions pode ajudar através da sua fundação, através de projetos, através de doações, através de campanhas internas que a gente faz para arrecadação de recursos para ajudar a comunidade, né? Por exemplo, lá no nosso clube lá em Itapema, nós temos grandes parcerias com a Prefeitura Municipal para o projeto de visão. Nós atendemos crianças de idade escolar, das escolas municipais, né, com doação de óculos, onde a Prefeitura nos fornece o médico para fazer os exames médicos, e o Lions fornece os óculos, né, para as crianças gratuitamente, através de ações que a gente faz para poder arrecadar, para poder comprar esses óculos, de parcerias com óticas, que também nos fazem um preço diferenciado para que facilite a compra, né? E também através de projetos que a gente faz com entidades como o Sicredi e outras lá, para arrecadar fundos para poder ter recursos para poder doar óculos. Então, é uma coisa que a Prefeitura não tem como dar os óculos, mas na parceria com o Lions, as crianças, né, na idade escolar também têm essa possibilidade. Então, é uma grande sacada, né, para o prefeito ter na sua cidade um Lions Club, com certeza. Tem muita coisa tem muita coisa para falar, né? A campanha da visão merecia um episódio só para ela no nosso podcast, porque é uma campanha que é a primeira de todas, é a nossa primeira causa global. Eu acho que a gente poderia conversar sobre o que está por trás da primeira causa global, Helen Keller, né? Como é que nós chegamos,
que o Lions fez para a visão do mundo, né? Sim. Mas agora nós estamos encaminhando mais para o final e eu queria trazer para vocês o último assunto, que é na verdade até meu assunto favorito no dia de hoje, né? Porque quando o governador e a nossa missão é visitar todos os clubes, todas as comunidades que são atendidas pelo Lions e também as que não são, porque muitas vezes a gente somos chamados a contribuir, mas é muito comum quando a gente vai dar entrevista nas rádios, eles me perguntarem: governador, como se torna um leão? Como eu faço para ser um leão? Né? O que precisa ter para ser um leão? E eu sempre digo para eles assim: olha, para ser leão, você só precisa querer ajudar alguém. Né? Muitas vezes você não é leão, mas você tem aquela vontade. E aí eu sempre digo: você tem um coração de leão. Não é leão, mas você tem um coração de leão. Então, eu queria que vocês me falassem, né? Aí eu sei que é uma questão muito pessoal, por que vocês se tornaram leões, né? E o que o Lions representa na vida de vocês, o que ele mudou, né? Se ele mudou a visão de vocês do mundo. Eu gostaria de 1 minutinho aí, 2 minutos de cada aí, nessa reflexão pessoal aí. Eu acho realmente que fazer esse trabalho voluntário, né, todos nós, na nossa vida pessoal, a gente sempre procurou ajudar, né, as pessoas que tinham necessidade, né, mas o serviço ou aquela atividade que a gente faz de forma individual não era realmente a melhor. Né? E no momento que a gente teve conhecimento, né, do que faz o Lions, né, em conjunto, né, em equipe, né, a gente decidiu então entrar para o Lions, né, e começar a fazer esse trabalho, né, de ajudar as pessoas. E não tem nada mais gratificante de que tu vê o sorriso de uma criança de 7, 8 anos, 9 anos, ao ganhar um óculos e conseguir enxergar, né, um quadro verde onde ele estava na aula e não estava conseguindo ver, né, a felicidade dessa criança em receber um óculos. Então, isso aí para nós marca muito. Né? Então, a gente até, ao fazer alguém feliz com a doação, com um trabalho, com uma coisa que a gente proporciona, a gente fica mais feliz ainda em poder ter essa oportunidade. E claro que agradecer a Deus, né, por ter nos dado essa possibilidade, de ter nos dado a condição de poder ajudar aquelas pessoas que estão necessitadas. Então isso é uma forma até de agradecimento que a gente tem, né, de poder ajudar o outro, né, em graça por aquilo que a gente, em gratidão por aquilo que a gente recebe no dia a dia, né, tanto em saúde quanto em coisas materiais. Sim. Então eu acho muito importante. Eu sempre falo que o Lions transformou a minha vida, né? Talvez um dos maiores presentes, né, que eu tenha recebido realmente foi entrar para o Lions. Né? O Lions conseguiu transformar. Eu já fazia voluntariado fora, mas através do Lions que eu me reconheci. Eu acho que é importante dizer para as pessoas que às vezes a maldade é tanta, a gente vê tanta coisa ruim na televisão, porque o Martin Luther King fala, né, e eu não canso de dizer isso, né, ele não tinha medo do grito do mal, mas do silêncio do bom. E os bons são silenciosos e ficam muito espalhados. A gente precisa se reunir mais, a gente precisa buscar atrair mais gente do bem para mostrar que a gente está junto. E foi no Lions que a gente começa a se enxergar e começa a se ver que realmente tem gente igual a gente, que quer fazer a mudança, que não concorda com a coisa errada, que está junto para fazer a diferença na vida das pessoas, da comunidade. Então realmente foi no Lions que eu me encontrei, sou muito feliz hoje estando no Lions, e por isso a gente convida todo mundo. Então, para ser um leão não precisa nem ter tempo, porque hoje, com o mínimo tempo que se tem, consegue causar o maior impacto possível, né, na sua comunidade. Então hoje a gente já trabalha com esse tipo de voluntário que não tem o tempo. Então hoje nem o tempo é desculpa para não ser um leão. Então eu acho que fica aqui o convite para todos que não tem tempo, porque é desse realmente que a gente precisa, porque realmente a gente precisa dessas pessoas para causar impacto, sabe? Saiam da zona de conforto e venham aqui construir, né? Venham junto com a gente aqui construir esse mundo melhor, aquele mundo que a gente deseja não só para nós, para os nossos filhos, né? Tá aí junto nessa grande corrente do bem. Eu gostaria de falar um pouco nessa questão do que o Lions representa. Primeiro porque eu entrei no Léo, né? Eu entrei no Lions para Jovem, como eu tinha dito aqui anteriormente, muito cedo, com 14 anos, então fiquei 14 anos lá no movimento leuístico, né? E depois passei para o Lions. Então eu não conseguiria nem pensar o que teria sido da minha vida sem o Lions, né? Então o Lions tem uma importância muito grande. Todos aqui na mesa aqui têm bastante anos de Lions, né? E estão aqui porque têm a paixão pelo servir, que eu acho que é o que move os leões. Eu gostaria muito que esse papo se prolongasse mais tempo, mas a gente tem outros
outros episódios para conversar muitas e muitas outras coisas. Agradecer a nossa audiência de estar hoje aqui nos assistindo, né? Pedir para que vocês todos sigam o Lions Club e o Distrito LD5 nas redes sociais. Se inscrevam aí no podcast, curtam, né? Ative o sininho para ter o aviso quando nós publicarmos o próximo episódio. E agradeço muito aí a audiência de todos vocês. Um grande abraço. Ok, um abraço. Um abraço. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.